Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, agora nesta manhã aqui na Clube, nós estamos recebendo aqui o Paulo Tomazini, vereador do PSDB de Canela. O assunto aí, a gente vai falar sobre o cenário, né, da política aqui no município de Canela. Começo cumprimentando o vereador, bom dia. Bom dia, Davenir, um bom dia ao diretor Lucas, um bom dia também muito especial aos ouvintes da Rádio Clube FM 88.5 e dizer que é um prazer retornar aos microfones da rádio e ter oportunidade de prestar conta do nosso trabalho para a comunidade de Canela. Seja sempre bem-vindo aí, então, e vamos começar então falando, né? Vereador, você foi um dos vereadores que fez a votação favorável à não cassação do vereador Alberi Dias. Davenir, realmente eu cheguei de volta à Câmara há menos de 30 dias e tive a oportunidade de participar dessa votação, de minha parte, bastante tranquila. Eu sei que foi um ato bastante político, onde gerou muitas controvérsias na cidade, muitos debates, muitas pessoas também falando, talvez, que não tenham conhecimento da verdade, né? Eu acho que nós, vereadores, a gente tem que saber muito bem apartar nesse momento o que é política, o que é politicagem e o que é realmente a ação do vereador de caçar um colega de trabalho, né? Eu acho que o vereador Alberi tem uma história, eu falo sempre, ele foi 5 vezes candidato, na primeira vez ficou suplente, posteriormente no segundo ano fez 590 e poucos votos, foi reeleito com 700, posteriormente 900 e pouco, e agora nesse último mandato 1000 e poucos votos. Isso é um fato que a gente não pode não levar em conta do que acontece, né? Também um contador que a gente sabe, principalmente da minha família, ele é contador nosso há mais de 30 anos, nós não temos nenhum, qualquer fato a reclamar dele, sempre foi um cara prestativo. Então eu acho que no momento de se votar, eu tranquilamente digo para vocês, para a comunidade de Canela, que se eu tivesse qualquer fato concreto com referência ao Alberi, eu votaria contra ele. Só que o que existe de fato contra o Alberi é uma denúncia que ele vai ter oportunidade de esclarecer se realmente ele não é culpado, ele vai ser inocentado, e se ele for culpado, aí sim nós vamos ter, no momento certo, a possibilidade de tirá-lo do mandato. Então, o que a comunidade está falando, não é a comunidade, é parte da comunidade que hoje quer ver sangue, quer ver que cassação, acha que tem que tirar. Não é assim. Eu acho que nós temos que ter calma, trabalhar esse assunto com mais clareza, e aquilo que eu te falei, apartar o que é fato político do que é realmente fato palpável. A isenção de tributos aí junto ao Grupo Laje de Pedra. Esse foi outro assunto polêmico que voltou para a Câmara de Vereadores e nós votamos segunda-feira. Inclusive eu dei o meu parecer favorável e gera polêmica, né, Davenir? Eu vejo a oposição, ela se vale de um assunto que eu tenho que entender. A oposição é a oposição. Fizeram um drama que parecia que a prefeitura estava tirando comida da boca das crianças para dar para o empresário. Se nós formos olhar desse lado, é óbvio que fica fácil dar um discurso. Vai isentar o Laje de Pedra, um empreendimento multimilionário com mais de 1,5 milhão de isenção de tributos. A lei diz isso. Só que essas pessoas têm que saber que esse cara vai botar em 4 anos 40 milhões nos cofres públicos, entre tributo e tudo que vai acontecer ao entorno daquele empreendimento com mais de 400, 500 empregos. Então, ele simplesmente foi feita toda a negociação, na qual eu não participei de nada. E ele fez também uma contribuição social, me parece, para a prefeitura no valor de 2,5 milhões, e está dando vida para uma área, talvez uma das áreas mais nobres da comunidade, que é o Parque do Laje de Pedra, e principalmente
o hotel do Laje de Pedra, que foi um marco na história de Canela, e também eu acho que era um anseio de todo aquele pessoal do entorno ter ali um empreendimento reformado, com a qualidade que vai ter isso. Então, e depois sim ele se habilitou na lei que tem isenção de impostos. O que diz a nossa lei? O cara pode se habilitar desde que que todos os requisitos sejam cumpridos. Então, assim, nos primeiros 2 anos que ele está na reforma, ele vai ganhar 100% de desconto do IPTU. Nos 2 anos seguintes, metade, 50%. Então isso é uma coisa normal, está na lei. Inclusive ontem mesmo eu já peguei a lei, eu vou fazer uma emenda na lei, vou tirar fora essa questão de IPTU, da isenção de IPTU, já que esse é um imposto que vem direto para os cofres da prefeitura, e a prefeitura realmente demanda desse recurso. Então nós vamos, se não dá para, se é injusto dar, então nós não temos que ter na lei. Então isso aí as pessoas têm que entender. Eu acho que ali todos os vereadores deveriam entender e saber disso. Porque é muito fácil falar, mas eu não posso votar contra uma coisa que eu sei que é real. O cara se habilitou numa lei, mas o cara não precisa porque é rico, porque vai investir 400 milhões, o que falta vai fazer 1,5 milhão? Não sei se vai fazer falta, não sei, nem cabe a mim competir a fazer essa análise. O interessante é que o cara se habilitou numa lei que existe e nós temos que, e eu conscientemente votei a favor, e tenho certeza também que meu voto foi decisivo, porque é lei, e lei tem que ser cumprida. Essa lei, ela existe, na verdade, que você está nos dizendo aí, ela é uma lei aqui do município? É uma lei do município, a lei chama-se Canela do Futuro. Canela do Futuro. Então é uma lei que a prefeitura tem, que ela pode isentar qualquer empreendimento que venha para Canela, e aí tem uma relação de critérios a ser usado, né? Claro. Então qualquer empresário que se habilite a cumprir a todos aqueles critérios, ele tem como também ter os descontos ali tem diversos tributos, tem terraplanagem, tem doação de aluguel, tem tudo o que quiser fazer. Eu vou tirar esse item fora da lei, que é a lei que fala sobre a isenção de IPTU. Sim. E a lei vai continuar, vai atender os empresários, só que IPTU não vai mais fazer parte dessas isenções, e aí esse pessoal do Laje de Pedra, seguramente eles vão se habilitar em outros itens ou não vão ter esse desconto. Mas esse processo já vai ser dado e não tem como voltar atrás. Então, todos os assuntos é posteriormente a mudança da lei, posterior à mudança da lei. Na verdade, então, hoje, para a comunidade entender melhor, o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo também pela internet, não tem volta atrás agora. Não existe. Tem uma lei, o cara se habilitou e a Câmara aprovou e ele vai ter essa isenção. Mas isso aí não é aquilo que o pessoal fala. Nós não tinha nada. Entendeu? Agora nós vamos ter uma empresa ali gerando emprego, gerando ICMS, e vamos dar uma isenção no IPTU, na qual ele se habilitou, e é extremamente normal. Mas é aquilo que eu te falei, é muito fácil para a oposição dizer um absurdo, a pessoa tirar dos tributos municipais, tirar da escolinha infantil, tirar do hospital, tirar não sei de quem para dar para os caras do Laje de Pedra. Ninguém está dando nada. Nós estamos retendo uma parte do que esse pessoal vão pagar. Na verdade, em contrapartida, justa. O grupo Hotel Laje de Pedra, o empresário, ele, de alguma maneira ou outra, isso reverte algum benefício aí para a comunidade. Não, todos os benefícios para a comunidade. Por exemplo, eles vão dar de contrapartida social para a prefeitura 2,5 milhões. Então eles deveriam, lá na frente, essa negociação deveria ter feito assim: a gente não vai dar isenção de imposto, nada, e tu vai dar só 1 milhão de contrapartida. Estava resolvido o problema, ninguém falava nada. O problema é que tudo isso foi acertado antes, acertado contrapartida, acertado projeto, tudo foi feito. Posteriormente ele se habilitou na lei. No momento em que ele se habilitou na lei, caiu para a Câmara fazer a definição. Sim ou não também. Sim ou não. A Câmara, e eu votei sim, porque existe a lei. Aí eu poderia dizer, daí o cara diz assim, tem uma lei aqui e o pessoal votou contra.
Então não tem que ter lei. Então por isso que eu estou sugerindo que a gente agora nos próximos dias tiramos da lei aquele parágrafo que fala sobre isenção de imposto territorial urbano. Com esta sessão, aliás, foram 2 últimas sessões aí que geraram essa questão polêmica então para a cidade, onde se vê aí nas redes, principalmente nas redes sociais, aí o pessoal metendo pau valendo em vocês aí, em alguns vereadores. Como é que fica aí para vocês aí o trabalho mediante a bala, a questão psicológica? De minha parte, não me abala em nada. Entendeu? Eu tenho até amigos meus que viraram a cara para mim por causa da votação, mas tão logo eu tenho a oportunidade de passar para eles o vídeo do meu pronunciamento na Câmara, as pessoas mudam um pouco de ideia. Em primeiro lugar, hoje está tendo um discurso na comunidade que o Alberi não poderia ter votado a favor dele e votou. O voto do Alberi não tem nada a ver, assim como o meu também não tem nada a ver. Porque o que tinha a ver é que eles tinham que fazer... para caçar o Alberi, a Câmara precisava de 8 votos. A Câmara só fez 7 votos. Então o Alberi, ele não tem... O voto dele, sim ou não interferiu em nada. Se ele não tivesse votado, se ele não tivesse participado da sessão, não mudaria nada o resultado da votação. Sim. É a mesma coisa se vai ter outra votação. Sessão de votação. Vai continuar o mesmo resultado. Eu, particularmente, não vou mudar de ideia, até porque eu já falei. Eu não quero saber o que aconteceu. Em primeiro lugar, que o assunto não foi da Câmara. O Alberi teve um problema no escritório. Então já misturaram com a Câmara, já teve chute na porta da Câmara, umas coisas totalmente alheias ao que está acontecendo. Então vai ter esse processo, eu acredito na justiça, principalmente ali na Operação Carta, não quero questionar o trabalho deles. Tão logo eles fechar esse resultado, e se o Alberi for culpado em algum item, aí sim a Câmara pode caçar ele. Agora o que não dá para nós tirar o mandato do cara, e amanhã depois ele ser absolvido. Não existe como reverter isso. Então nós temos que esperar um pouco mais, ver o final do resultado de tudo que está acontecendo, para aí sim nós poder tomar uma decisão. Porque aí que eu falo, o Alberi é um cidadão canelense, um cara que tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem filhos, tem toda uma história no município de Canela, que nós não podemos fazer um julgamento político e precipitado. Não existe como nós fazer um julgamento político e precipitado. Mas ele foi preso, é decoro parlamentar, mas eu quero saber a origem disso. Eu quero saber se tudo que aconteceu realmente foi verdade. A prisão, a invasão da Câmara, a prisão dele lá no Clube Serrano, tudo isso é uma coisa que me soa muito estranho, sabe? Então nós precisamos ter clareza e não fazer politicagem em cima, principalmente de um fato tão sério que nem esse, que é o afastamento e retirar do vereador um mandato no qual a comunidade lhe confiou. O Alberi é uma pessoa que permanentemente está em contato com a comunidade, ele recolhe lá da comunidade todas as reivindicações, aquilo que eu falei, por mais absurdas que sejam, mas é o que o povo fala, é o que o povo quer. Então não é nós que temos que se antecipar. Eu não olho politicamente. Se eu fosse olhar politicamente, talvez também seria interessante ter o Alberi fora do cenário político, mas isso eu não vou fazer esse juízo, até porque a minha história mostra que eu não trabalho com esse tipo de proposta. Vereador, nós temos mais 2 minutos aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho. A Secretaria do Meio Ambiente aí teve um assunto polêmico envolvendo aí nos últimos tempos agora, e você, como foi, né, secretário aí do Meio Ambiente aí, o que você tem a dizer aí para nós, para a comunidade que está nos ouvindo? Não, Davenir, o que eu tenho a dizer, eu só tenho a lamentar o que aconteceu na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje fica bem claro que eu particularmente fui um cara super injustiçado. Eu tive também uma denúncia contra mim, uma denúncia falsa, na qual eu fui denunciado, afastado, julgado e condenado sem nunca ter sido chamado.
Eu nunca fui chamado para... Então isso não existe absurdo maior. Por isso que eu não faço juízo de valor de ninguém antes de ter uma prova. Eu consegui reverter o meu processo lá em Porto Alegre. Então fica bem claro de que maneira que estão sendo tratadas as coisas aqui em Canela. E eu não posso concordar com isso e não concordo. E eu acho que justiça está sendo feita. Justiça está sendo feita. Ficou bem claro o que essa turma queria. Era o meu lugar. Era o meu lugar, e ficou bem claro também que não era para fazer o bem para Canela e fazer realmente a roda andar. Eu aprovei mais procedimentos, principalmente prédio, construções em Canela em 2 anos e meio, do que todos os outros prefeitos e secretários juntos. E a comunidade sabe disso. No momento, a minha passagem pela Secretaria de Meio Ambiente, eu retornei os azuizinhos para cuidar do trânsito da cidade, que o trânsito nosso ainda continua. Imagina, com toda essa estrutura que a gente montou do jeito que está, imagina se nós não tivéssemos feito o que foi feito. Os agentes de trânsito estavam 12 anos em desvio de função. Hoje estão trabalhando na organização do trânsito na cidade de Canela. Então, são avanços muito grandes que Canela teve. Nós reestruturamos toda aquela secretaria e depois aconteceu o que aconteceu. Eu só tenho a lamentar. Canela não merece isso. Eu acho que Canela está num momento especial. Hoje, o que está acontecendo está causando um trauma, uma ferida muito grande, principalmente para os investidores, para os empresários, que depende da prefeitura, depende da liberação de seus projetos, depende que a máquina pública dá a resposta que o privado está dando. Tu não tem como vir um investidor de fora fazer um empreendimento em Canela e o processo ficar 5 anos na prefeitura, ali rolando de um setor para o outro e sem ter uma resposta à altura. No meu tempo que eu saí dali, quando eu entrei, a aprovação de um prédio da avenida estava em torno de 3 anos. Eu já estava aprovando o prédio em menos de 10 meses. Então isso é um prazo que o investidor consegue segurar. Passou de ano, já é complicado. Muito obrigado aí pela participação. Consideração final. Eu que agradeço, Davi, ele me coloco sempre à disposição da comunidade. Eu acho que eu estou fazendo o que sempre fiz, trabalhar, mesmo que às vezes as pessoas até não entendem. Na votação do Alberi, as pessoas não entenderam. Eu não defendo nenhum malfeitos. Eu não defendo nenhum malfeitos, mas também não tenho o hábito de julgar as pessoas politicamente, muito menos antecipadamente. Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.